Política tem vicissitudes várias, nem sempre as pessoas votam de acordo com o seu interesse, se deixam manipular, se deixam enganar. Por incrível que pareça, faz parte da democracia também, né? Não tem assim, você é obrigado a ter um voto consciente. Bom, o que seria isso? A gente não consegue saber, então o melhor caminho, Valio Bene, o melhor caminho, Arthur, é a liberdade, né? Para que as pessoas votem. A liberdade para que elas votem dentro das regras do jogo, dentro das regras da democracia, e caso tentem ferir a democracia, que arquem com a responsabilidade, né? É claro que a gente pergunta que país é este no momento, e nesse instante em que está sendo discutida, está sendo debatida, em processo de votação, a dosimetria pornô que está lá no Senado, né? Com todas as indignidades que o texto carrega e, entendo, inconstitucionalidades. Já havia uma, Valio Bene, resolveram acrescentar outra. Nós vamos tratar disso aqui, você tem que entender, não é? Com a colaboração... o Valio Bene está... Vocês dois vieram de verde hoje? Eu tô de preto, não, aliás. o meu é azul. É preto? E o meu é azul, Sei azul não, escuro. Sei não. É preto, é preto. Resolveram acrescentar outra inconstitucionalidade. Com a colaboração de quem? De quem? De quem? De Sérgio Moro. Num dia, aliás, em que vem à luz outras das suas patranhas do passado. Que pessoa encantadora. Às vezes, a gente tem coisas assim de que a gente se orgulha, não é mesmo? Né? Eu me orgulho de algumas coisinhas, né? Entre elas de ter percebido de cara quem era Sérgio Moro, né? E quanto mais o tempo passa, mais certo eu vou me tornando, Valio Bene. Olha, vejam você. Vejam vocês. Mas vamos lá, vamos falar o que está em curso na dosimetria, que agora, em sendo aprovada, em avançando, é duplamente inconstitucional. Você quer ficar só com os fatinhos? O que está acontecendo? Agora, quer entender a raiz profunda? Até o Jacó da Bíblia entrou, né? Pela boca do Espiridão Amin, este homem pio, né? De repente agora todo mundo... Olha, a Bíblia virou quase uma matéria de assalto no Brasil. A Bíblia, coitada, vive sendo assaltada, muito especialmente por quem não a leu, né? Mas vamos lá. Dosimetria pornô. Nós vamos ver que ela é inconstitucional no mérito e na forma. Vai. A Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprovou o relatório do senador Espiridão Amin sobre o projeto da lei da dosimetria, que pode reduzir a pena do ex-presidente Jair Bolsonaro e de outros envolvidos nos atos golpistas. O texto foi aprovado por 17 votos a 7. O documento foi aprovado com uma emenda redigida pelo senador Sérgio Moro, que prevê que a matéria só irá beneficiar os envolvidos nos atos golpistas de 8 de janeiro. Além de aprovar o parecer, o colegiado decidiu por maioria que essa emenda tem natureza redacional e não de mérito, que evita que o texto retorne à Câmara. O plenário do Senado já começou a debater o tema e a votação deve ser ainda hoje. E a gente vai ver que até líder do governo participou do acordo para votar hoje, né? Em troca do avanço de matérias econômicas, deixando claro que não se trata de um avanço de uma concordância de mérito. Foi só para avançar. O que mais tem aí, eu vou explicar direitinho porque é que se está cometendo uma segunda inconstitucionalidade, além daquela que já existe. Depois começa a reclamação, inclusive das alas obscurantistas e militantemente ignorantes do colunismo, falando que o Supremo se mete em tudo. Os bacanas agem como se Constituição não existisse,
como se regra do jogo não existisse, não é? E depois fala, o Supremo se mete em tudo. Que mais que tem, vai? O relatório final do projeto, como falamos, restringe a dosimetria a Jair Bolsonaro e envolvidos nos atos golpistas de 8 de janeiro. O relator Esperidião Amin incorporou a emenda de Moro para impedir que a proposta também alcance pessoas presas por outros crimes. Amin argumentou que a discussão inicial na Câmara dos Deputados era sobre as penas especificamente do 8 de janeiro e por isso acatou a alteração. O negócio é o seguinte, no texto do glorioso Paulinho da Força, aprovado na Câmara, né? Aquela aberração. E eu tratei disso aqui já, afirmei, informei precocemente de cara essa história. Fez-se uma alteração no artigo 112 da Lei de Execuções Penais e todo mundo, todos os presos, exceção feita aos condenados por crimes hediondos, acabariam beneficiados com uma progressão de pena mais favorável, progredindo de regime para o regime semiaberto, como não existe, acaba sendo prisão domiciliar. Exceção feita aos crimes hediondos, praticamente todos. Então agora estão dizendo, não, vai ser só vai valer para a turma ligada aos episódios golpistas, Jair Bolsonaro e outros. Né? E a turma do 8 de janeiro. Né? E o Moro, como sempre, dando sua contribuição à impunidade. Eu já vou falar do seu passado daqui a pouco, que começa a sair dos porões. Né? Vai lá. O relator Esperidião Amin apresentou em seu parecer um trecho do Gênesis, um dos livros da Bíblia. Amin cita a escada de Jacó para defender a aprovação do PL da dosimetria como primeiro degrau de uma escada rumo à anistia completa para os envolvidos no 8 de janeiro. Ele escreve: somos Jacó e estaremos em Betel, na busca pela casa de Deus. A promessa divina, em momento de vulnerabilidade, conferiu resiliência e confiança à missão de Jacó. Um alívio penal às exorbitantes reprimendas impostas pelo STF aos condenados do dia 8 de janeiro será o primeiro degrau da nossa escada. Meu Deus do céu. Bom, primeiro que, coitado do Jacó, né, que estava fugindo da perseguição do Esaú, né, e ali depois fez um templo para Deus, né, um trecho do Gênesis, que está sendo mal citado aqui, né, como sempre, né, não basta, assim, é o que eu chamo assalto à Bíblia. Preste atenção aqui numa coisa. O texto aprovado na Câmara, ele já é, em essência, inconstitucional, eu já falo por quê. De novo, já falei uma vez, lembro de novo. Agora, eles fizeram o seguinte. Quando um texto sai de um projeto de lei sai de uma casa, Câmara ou Senado, e vai para outra, pode sofrer uma alteraçãozinha ou outra, pode sofrer uma emenda de redação. O que é uma emenda de redação? O texto ficou ambíguo, o texto tem lá tem um quê ali que atrapalha o claro entendimento daquilo que se pretendeu votar, porque muitas vezes os caras pretendem votar uma coisa, o texto sai atrapalhado, na prática votaria outra, que daria outra interpretação, então vamos fazer uma emenda de redação, esclarecendo, mudando o texto para que ele se torne, Vale bem, Arthur, mais claro. É isso que é emenda de redação. Sim. Você não vai mudar a essência do texto. Sim. Porque mudando a essência do texto, mudando aquilo que a outra casa aprovou, o texto tem de voltar para a outra casa. É obrigatório. Sem isso, né, você tem um processo que é inconstitucional. Por que é inconstitucional? Porque a Constituição regula o modo de aprovação de projeto de lei. Aí inventaram essa emenda do Moro, que ele está dizendo que é uma mera emenda de redação.
como sempre, dando um truque, ajudando o golpista, e não é a primeira vez que ele o faz, estão mudando a essência do texto, mas não querem que volte à Câmara, porque senão não daria tempo de aprovar a dosimetria nesse ano. Teria que ficar para o ano que vem. E o objetivo é criar uma onda ainda esse ano. Então, atenção. O formato desse texto está viciado. É inconstitucional. Lembrem-se de que eu estou falando isso aqui. Se o Supremo vai aceitar ou não uma ação de inconstitucionalidade, não sei. Inconstitucional é, na forma, porque não pode. Isso que o Moro fez é tão sincero como o Moro. É falso. Não é uma emenda de redação. É uma emenda de conteúdo. Mas procedeu-se... Aliás, o Otto Alencar, o presidente da CCJ, concorda comigo, inclusive. Quer dizer, eu concordo com ele, se quiserem. Ele também disse isso. Não é uma emenda de redação. É uma trapaça. Mas aí votaram. Vamos votar para saber se é uma emenda de redação ou é uma trapaça? Não, é uma emenda de redação. É uma emenda de redação. Deixa eu dizer uma coisa. Vai, Dani! Oi. Arthur! Sim. Vamos votar para saber se a soma do quadrado dos catetos é ou não igual ao quadrado da hipotenusa. A2 mais B2 é igual a C2 ou não é? Bom. Isso está na natureza, hein? O Pitágoras não inventou isso. O Pitágoras tirou isso da natureza. Mas aí o Congresso está falando, não, vamos falar que não é. Vamos aqui votar a inconstitucionalidade. Vamos consagrar a sem-vergonhice. Vamos consagrar a pilantragem. E tem gente que não gosta que eu fale assim, né? Fica magoadinho. Faz pilantragem, aí se aponta pilantragem. Pilantragem. Inconstitucional na forma. E é inconstitucional no conteúdo. E nós vamos ver daqui a pouco. Também. Portanto, a única coisa que o Senado teria a fazer seria reprovar esta porcaria. Mas houve, e estamos apontando aqui, o Jacques Wagner admitiu que ele fez um acordo para que a coisa fosse votada em troca do avanço das pautas econômicas. Essas trocas em política acontecem, porque ele disse, não, mas nós vamos votar contra. Acontecem, eu não preciso concordar com elas. Já se esqueceram porque, entre outras muitas razões, eu não seria político? Entendo as necessidades da política, mas eu não seria. Não tenho temperamento para isso. Até porque o que se está votando é uma sem-vergonhice. Uma inconstitucionalidade, agora também na forma. Mas o Wagner disse que sim, fez o acordo, a Gleisi negou que tivesse, mas, pelo visto, teve o acordo para avançar a proposta, insisto, não é para votar o conteúdo. O que a gente tem aí? Vai. O senador Renan Calheiros afirmou que o líder do governo no Senado, Jacques Wagner, pediu que a casa deixasse avançar a votação do projeto da dosimetria como parte de uma articulação para destravar a análise de outro texto considerado prioritário para o governo. Seria
o projeto que trata do corte de incentivos fiscais e do aumento da tributação de bets, fintechs e juros sobre capital próprio. Ao O Globo, Renan disse: não é o governo. Quem falou comigo foi o líder do governo. O líder, Jacques Wagner, foi me pedir para deixar votar em troca da votação das desonerações. Renan também rejeitou explicitamente a possibilidade de que a dosimetria seja votada no plenário como parte de uma negociação política envolvendo a agenda econômica do governo. Ele falou o seguinte: nós não podemos votar uma matéria dessa a toque de caixa. Esse projeto é um retrocesso institucional e jurídico sob qualquer perspectiva. Eu não vou participar de farsa nenhuma para possibilitar a votação dessa matéria para que o governo aprecie uma outra matéria logo mais à tarde no plenário do Senado Federal. O Wagner falou a respeito. Coloca o vídeo aí dele. Apesar das críticas que foram feitas, eu digo sempre que quem estiver na política só para o aplauso é melhor mudar de ramo. Eu estou na política para o aplauso e para a crítica. E assumo aquilo que fiz de acordo de procedimento, porque eu acho que não tinha sentido nenhum empurrar. O presidente tomará sua decisão, quem sabe com as suas palavras aqui no espírito natalino, ele resolva sancionar, mas não me pertence isso, é um direito, é uma decisão que ele fará, mas eu só quero dizer, eu sei que eu não troquei nada, porque no mérito está mantido a minha posição. E no mérito, continuo dizendo que interessa ao governo aprovar o 128, que é as multas sobre a BBB e a questão da redução das despesas tributárias. Acordo, né? Para avançar. Aí o que foi que a Glaze disse? Vamos para as aspas da Glaze. Não há nenhuma negociação ou acordo no Senado envolvendo o projeto de lei da redução de penas para os golpistas condenados pelo STF. O governo é contra essa proposta e orienta sua base a votar contra por razões já conhecidas. Quem atentou contra a democracia tem de pagar por seus crimes e, além disso, o projeto aprovado na Câmara beneficia condenados por vários outros crimes. Pois é. Mas o fato é que avançou e o fato é que o Wagner está falando sim, nos interessa. E eu não sei se eu entendi que ele está falando até de uma eventual sanção do Lula. Eu espero. Lá vai o Reinaldo Azevedo agora querer ficar à minha esquerda, Reinaldo Azevedo. Pois é, presidente. Né? Pensou eu agora virar a esquerda do PT, hein? Vai bem, hein, Arthur? Hã? Nossa senhora, virar a esquerda do PSOL? Daqui a pouco eu tô caindo fora do espectro político. Tem de vetar essa estrovenga. Vetar. E o Congresso que derrube o veto. Ok. Um grande mérito ter um veto como esse derrubado. O Alexandre de Moraes falou a respeito ontem, e aqui eu vou explicar para vocês, lembrar, na verdade, já tratei da inconstitucionalidade na forma, porque está havendo uma mudança de mérito e estão trapaceando para o texto não voltar para a Câmara. E aí nós vamos falar da inconstitucionalidade de conteúdo. Desta vileza. Vai lá. Ainda ontem, durante o julgamento de réus da trama golpista, o ministro Alexandre de Moraes também criticou a possibilidade de redução de penas para os condenados. Em discurso, Moraes falou que o país não deve tolerar novas tentativas de golpe. O Brasil não pode mais flertar com tentativas de golpe. O Brasil não pode mais admitir, sejam políticos, sejam civis, sejam militares, sejam agentes públicos, que pretendam encerrar a fase democrática que começamos novamente e depois de longos anos, mais de 2 décadas de regime militar, com a reinauguração do Estado Democrático de Direito, com a Constituição de 1988. A reprovabilidade deve deixar do crime e a fixação da pena para prevenir, deve deixar bem claro que não é possível mais que se
tome de assalto o Estado para tentar um determinado grupo que, repito, se transformou numa verdadeira organização criminosa, queira se manter no poder eternamente. Não é possível mais discursos de atenuante em penas aplicadas depois do devido processo legal, aplicadas depois da ampla possibilidade de defesa, porque isso seria um recado à sociedade de que o Brasil tolera ou tolerará novos flertes contra a democracia. As instituições e os poderes não tolerarão, como não toleramos, qualquer atentado contra a democracia, o Estado de Direito e as instituições democráticas. Eu já comento no detalhe a fala do ministro. Lindbergh disse que vai recorrer, vai lá. Líder do PT na Câmara afirmou que se o PL da dosimetria for aprovado pelo Senado, ele vai judicializar a matéria. Pelas redes sociais, ele postou o seguinte: é um absurdo se esse PL da redução de penas e do tempo para progressão de regime for aprovado no Senado, vamos judicializar para garantir o devido processo legislativo, a regularidade da tramitação e o amplo debate na sociedade e no parlamento. A redução de penas para crimes contra o Estado Democrático de Direito é inconstitucional. O que se tenta aprovar não é emenda de redação, mas emenda de mérito, que reescreve o projeto ao excluir da progressão de regime para centenas de crimes com um impacto em milhares de pessoas. Isso altera o núcleo estrutural da política penal e muda radicalmente os efeitos da lei. Bom, isso que eu disse, já tem uma questão formal aí, evidente, né? O André Rodrigues, diretor da Polícia Federal, também criticou. Vai lá. O diretor-geral da Polícia Federal voltou a criticar o PL da dosimetria durante a posse do novo superintendente da PF no Distrito Federal, Alfredo Junqueira. O chefe da corporação abordou o assunto e disse o seguinte: nós precisamos ter coerência. Nós, autoridades públicas dos três poderes, temos de ter coerência entre o discurso e a prática. Não vale pregar mais o recrudescimento de pena, proibir benefícios constitucionalmente previstos e, na hora da prática, fazer outra coisa, como, por exemplo, propor anistia ou propor afrouxamento de penas para quem comete crime do crime organizado. Olha aqui. Presta atenção que isso é importante. Já usei o exemplo, quero que você entenda. Porque depois, se o Supremo disser que é inconstitucional, aí aparece os língua de trapo para falar que o Supremo se mete em tudo. Daqui a pouco nós vamos ver uma outra coisa que envolve, por exemplo, a demarcação de terras indígenas, que vai dar a mesma conversa. Né? Presta atenção. Você não pode votar, o Congresso não tem licença. Arthur, vamos, vole bene. Não, os negros estão com muitos direitos, vamos tirar alguns? As mulheres também, muitos. Tá ficando excessivo, a gente não consegue assim. Vamos. Né? O Estado Democrático de Direito está muito protegido, vamos desproteger ele um pouco. Nas constituições democráticas existe o fundamento da proibição da proteção deficiente. Você não pode votar uma coisa, o Congresso não tem essa licença, para votar um troço como esta baixaria, que vai desproteger, tornar vulnerável, tornar deficiente a proteção da democracia. Ou a proteção de povos específicos, que já enfrentam, eventualmente, discriminação e dificuldades. Isso é proibido. Isso é proibido. Isso, atenção, as cláusulas pétreas da Constituição não estão escritas uma por uma. Cadê o capítulo das cláusulas pétreas? Você vai ao artigo 60, que permite a interpretação de que direitos fundamentais não podem ser alterados nem por emenda. O que dizer, então, por um PL, por um projeto de lei? Portanto, esta porcaria é inconstitucional no conteúdo,
e é inconstitucional agora na forma, graças a uma fraude apresentada por Sérgio Moro. E eu quase morro de surpresa aqui, Vólio Bene. Nossa, isso surpreende. Nossa, Vólio Bene, isso surpreende meus últimos 11 anos. Né? Sim. Sérgio Moro. Com a qual concordou Esperidião Amin, citando Jacó. Né? Aliás, está virando no Brasil, né? Quando você não tem mais nada para dizer, apele à Bíblia. Pegue qualquer coisa da Bíblia e use como exemplo. Como a maioria também não leu, fica parecendo que você conhece a palavra santa. Uma situação absurda, absolutamente despropositada. De quem, aliás, deve ser um rematado ignorante na matéria, ou não teria citado desse modo. Né? Como sabe, toda a gente agora que eventualmente sendo religiosa ou não sendo religiosa conheça a Bíblia. Uma vergonha. Vergonha.